Em relação à natureza de uma onda, ela poderia ser o quê? Mecânica ou eletromagnética. Essas eram as classificações da onda, né? Entendemos cada uma delas, conceituamos onda, certo? A gente conceituou onda, que transporta energia sem transportar matéria. E logo depois a gente entrou nos elementos que compõem uma onda. Eu desenhei uma onda para vocês, e aí vimos o que era uma amplitude, o que era um comprimento de onda, período, frequência que vocês já sabiam lá do movimento circular, e finalizamos com a equação fundamental do ondulatório, que é a equação de velocidade de uma onda, né? Então, esse apanhado de coisas já dá possibilidade de resolução de inúmeras questões para vocês, beleza? Inúmeras questões. Agora, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, a aula ela iniciou nessa parte aqui, ó, tá bom? Tipos de onda. Aqui, ó, os exemplos, tá vendo? Ó, longitudinal, transversal. Falando da onda sonora. Ó, características de uma onda: frequência, período, velocidade, frequência. Hoje a gente vai falar do que é uma oposição ou uma concordância de fase de uma onda. E aí a gente vai fechar com isso aqui, que é a geometria das ondas, ok? Essa parte aqui, bem de boa, tá bom? Bem de boa mesmo. Então, vamos lá. Eu vou desenhar duas ondas aqui para vocês. Eu vou desenhar primeiro os eixos, né? Então, deixa eu desenhar estes eixos aqui novamente, certo? E vou desenhar outros dois eixos aqui para a gente entender a questão da oposição de fase ou concordância de fase. Tá, vamos lá. Vou desenhar a onda aqui. Esses dois exemplos aqui vão ser os nossos exemplos 1, tá? Esse conjunto aqui será o nosso conjunto 1. Já esse conjunto aqui será o nosso conjunto 2 de análise, tá? Aqui eu vou colocar as definições. Então, desenhando a onda aqui, vou desenhar duas ondas. Esta aqui e esta aqui. Certo? Bom, vou fazer uma pergunta para vocês em relação ao que a gente viu ontem, tá? Quantos comprimentos de onda tem aqui em cima e aqui embaixo? Daniel falou 1. Não é 1, gente. Não é 1, não. Começou aqui. Crista, vale, terminou. Mais meia onda. 1,5. Aqui, mesma coisa. Vale, crista, terminou. Mais meia onda. 1 lambda e meio. 1,5 lambda em cada um dos exemplos, certo? Bom, agora analisando os dois gráficos aqui, eu vou pegar um ponto aqui, tá? Deixa eu ver. Vou pegar esse ponto. Esse ponto corresponderia em localidade a este daqui, certo? Corresponderia a este daqui. Se a gente pensar que isso daria uma corda de violão, por exemplo, vibrando, que eu acho que é mais simples de analisar, eu vou perguntar para vocês, no gráfico de cima, qual é o movimento que a partícula que compõe a corda está fazendo no ponto que eu coloquei aqui, no ponto vermelho? Como é o movimento dessa partícula? No gráfico de cima, esse aqui. Movimento para cima. Essa partícula está subindo. Certo? Ela sobe com uma determinada velocidade. Vetorial. Tá. E esse ponto aqui, ele estava indo para
baixo, né? Agora, se você pegar quaisquer pontos, eu vou pegar um outro ponto aqui para você entender. Vou pegar este ponto que corresponde a este aqui. Se eu fosse desenhar o vetor velocidade aqui, se a gente pensar que as partículas de uma corda de violão elas vibram para cima e para baixo, essa partícula aqui, baixo, essa partícula aqui, cima. Ou seja, analisando momento a momento essa corda que está vibrando, eu consigo entender que quando, no exemplo de cima, a partícula está subindo, no de baixo a partícula está descendo. E por aí vai. No outro, quando está descendo, no de baixo está subindo. Conseguem visualizar que o que está acontecendo aqui em um é oposto? Um é oposto ao outro? O movimento? Sim ou não? Se as pessoas falaram sim, vou seguir. Então a gente fala que essas duas ondas, elas estão em oposição de fase. Tudo bem? Fase, a gente vai usar a letra φ. Essa é a letra porque a gente chama de fase de uma onda. A fase nada mais é, galera, do que o momento que ela está oscilando ou acima ou abaixo do eixo. Tudo bem? Você vê que as ondas elas estão em oposição de fase. No 1, nós temos aí uma oposição. Sim ou não, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Beleza. Bom, no nosso exemplo 2 agora, se você fizer a mesma análise e colocar pontos aqui, você vai ver que acontece o oposto do que aconteceu aqui. Esse cara aqui vai ter uma velocidade aqui e esse também. As duas ondas, elas possuem oscilações que a gente diz em fase. Elas estão em fase. Então, no caso 2, quando analisamos o φ, que é a fase, nós podemos dizer que elas estão em fase. Então, elas estão em concordância, não estão mais em oposição. Tudo bem, gente? Alguma dúvida do que é a fase de uma onda? Isso é muito importante. Vocês não vão entender nada da próxima apostila quando a gente falar de ondulatória. Beleza? Posso apagar a lousa? Dar sequência? Disseram que não. Vou esperar um pouco. Beleza, vou apagar então. Bom, entendendo isso é a base do que a gente vai falar lá na apostila 5, quando a gente começar a falar dos fenômenos ondulatórios, tá? Principalmente da interferometria. Então, dentro do que a gente analisa de ondas, vocês entenderam aí
os conceitos, as características de uma onda. Agora, como que você consegue tratá-la visualmente que não seja nessa forma, nesse jeitinho aqui que vocês estão vendo, né? Bom, o que a gente vai ver agora é a geometria das ondas, tá? As ondas, geometricamente falando, elas podem ser representadas assim, ó, de forma mais simples, de forma mais simplificada. Imagina que você está olhando a pia da sua casa, do banheiro, e você consegue colocar uma tampa no ralo, e aí você deixa cair água, vai ficar uma poça lá dentro da sua pia. Se você abrir a torneira só um pouquinho e deixar a água pingando periodicamente, ou seja, em intervalos de tempos iguais, você vai começar a ver que quando a água cai, quando pinga lá na sua superfície, a, a água que está lá vai começar a fazer assim, ó. Ela vai começar a criar um padrão oscilatório. Esse padrão oscilatório é um padrão de ondas, tudo bem? Então, imagina que você está olhando essa situação de cima. Aqui no centro é o seu ponto, tá? Onde está pingando. E aí, você vai ter um padrãozinho assim, né? Ó. Opa. Tudo bem? Então, você vai ter aqui no centro a sua fonte, que é a gota, que está pingando ali, gerando esses padrões ondulatórios, tá? É que nem quando joga pedra na água. Sim, quando você joga uma pedra na água, você tem uma perturbação nas moléculas de água, que vão se movimentar em forma de onda. Então você está vendo essas curvas aqui, ó, que estão indo em todas as direções de sentido? Isso daqui vai ser chamado de frente de onda. São as frentes de onda que estão chegando. Tudo bem, gente? Até aqui, beleza. Só que essas frentes de onda, para você não tratar sempre de forma circular, a gente vai usar um padrão descrito da seguinte forma, ó. Eu vou colocar essa aqui que é melhor. Putz, eu vou ter que acertar bem o meinho lá. Qualquer coisa eu aumento o meinho. Deixa eu aumentar aqui o centro. Pronto. Percebam o seguinte. O que eu estou traçando aqui são orientações que são perpendiculares às nossas frentes de onda. Ó, são perpendiculares, estão vendo? Eu não vou desenhar em todos, tá? Mas só para você poder visualizar, essas retas elas vão representar a direção e o sentido de propagação da minha frente de onda, tá? Então aqui você vai dar um nome para isso. Isso aqui são os raios de onda. Como se fosse um raio de luz, tá? Então os seus raios de onda, eles vão ser a sua orientação em relação à propagação das suas frentes de onda. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Beleza. E todas essas frentes de onda, elas representam o ponto mais alto da onda, tanto que é a parte mais elevada. Então essa parte mais elevada da onda, você sabe como chama. São as cristas da onda. E a distância de uma crista até outra é o que você aprendeu como comprimento de onda. Então, olhando aqui, você sabe os lambdas. É essa distância entre as suas frentes de onda.
que são sempre a mesma, né? Sempre o mesmo valor, pelo fato de você ter aí a gota caindo periodicamente, sempre no mesmo intervalo de tempo, então criando sempre as ondas espaçadas de forma igual. Logo, tendo lambdas sempre iguais. Tudo bem, gente? O que você consegue tirar daí? Sim? Se você olhar a apostila de vocês, tem essa representação aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom? Então, tem essa representação e você percebe que quando a gente analisa essas ondas, elas podem ser analisadas de vários jeitos, né? Ó, olhando de cima, olhando de forma bidimensional, né? Quando você olha elas indo de forma em Y e X, tudo bem? De onda tridimensional plana e esférica. Então você pode analisar de várias formas, mas os nomes, eles são sempre iguais, tá vendo? Ó, frente de onda, raio de onda. Ó, frente de onda, os raios de onda. Beleza, gente? Tranquilo? Sim? Você percebe que essa parte de ondulatória ela é bem conceitual, ela não tem muita análise matemática. É bem conceitual. As análises matemáticas vão ser em torno de frequência, período e velocidade da onda e comprimento da onda, tá? Que você resume isso numa equação só, que é V igual a lambda F. Beleza? Podemos tentar fazer um exercício aí? A gente tem tempo? Dá para fazer um. Temos tempo sim. Então vamos lá. Aqui, vamos ver. Legal, vamos pegar essa aqui bem conceitual. 71. Questão número 71, pessoal, vamos lá. Olha só, a figura a seguir representa duas ondas, um e 2, que se propagam com a mesma velocidade. Então você já vem aqui e anota esse dado, tá? A velocidade da onda 1 é igual à velocidade escalar da onda 2. Então tem a representação das ondas 1 e 2, você vai julgar o que for verdade aí. Vamos uma por uma, mesmo se já achar a certa, vamos ver porque as outras estão erradas, tá? Sobre essas ondas é correto afirmar que, da letra A, suas amplitudes são iguais e a frequência de um é maior que a frequência de 2. O que vocês acham, pessoal? Tá falando de amplitude e frequência e falando aí sobre relações de grandeza entre um e 2. O que vocês acham? Vou ajudar vocês com uma parte do desenho aqui, ó. Implementar o desenho para vocês aqui. Fica mais fácil de analisar quando tá no gráfico, tá, gente? Fica bem mais fácil de analisar. O que falaram aqui? Mandaram mensagem, deixa eu ver. As amplitudes não são iguais. Amplitude não é igual, né? Bom, a definição de amplitude vocês viram comigo, né? É esse tamanho aqui, né? Ó. Que nesse caso equivale a um quadradinho. Essa aqui também tem um quadradinho, né? Então sim, as amplitudes são iguais. E a frequência?
O João falou, a frequência é maior. Que frequência? De quem? Lembrando a definição de frequência aqui. Número de oscilações. Medidos num determinado intervalo de tempo, né? Vocês mandaram aqui? Vamos ver. A frequência da 1 é maior que a da 2. Claro, a frequência da 1 é maior que a da 2. A frequência 1, ó, olha a onda 1, oscila muito mais do que a onda 2 dentro do mesmo intervalo de tempo. Então, a onda 1 tem uma frequência que é maior que a da onda 2. Então, F1 maior do que F2. Porque dentro de um mesmo ΔT, o número de oscilações da 1 é maior do que a da 2. Então, tem que lembrar esse conceitinho. Tá certo. E em relação às amplitudes, a amplitude da onda 1 é igual à amplitude da onda 2, né? A gente já observou pelo desenho, também está corretíssimo. Portanto, a afirmação 1 está certa, né? Já está correta já. A afirmação 1 não, a afirmação do item A. Vamos ver a B. Suas amplitudes são iguais e o comprimento da onda 1 é maior do que o da onda 2. Vamos ver aqui o comprimento de onda no desenho? Bom, comprimento de onda, distância de crista até crista serve para analisar, né? Então, essa é a distância aqui, é o lambda 1. E esse cara aqui, não vou analisar de crista a crista não, vou analisar do começo até o outro começo, ó, daqui até aqui, né? Esse daqui é o nosso querido lambda 2. Ele falou que o comprimento da onda 1 é maior que o da 2. Pelo amor de Deus, né? Lembra, se o comprimento de onda é pequeno, a frequência é grande. Se o comprimento de onda é grande, a frequência é pequena. Então, a B está errada aqui na parte do comprimento de onda. C, se os comprimentos de onda são iguais, já está errado, né? D, suas frequências são iguais, já está errado. E aí fala que as frequências são iguais, está errado novamente. Afirmação correta, letra A. Tudo bem, galera? Difícil? Não é difícil, hein? Não é difícil isso aqui. É análise, é conceito. Analisar questão por questão, situação por situação. De boa, né? Legal. Bom, não vai dar tempo, temos só 2 minutinhos. Então a gente fica por aqui, tá bom, pessoal? Não vou me estender muito, mas hoje eu vou estar colocando essa aula lá com as questões de ondulatória que vocês têm que resolver. Olha que legal. Vai ter um bloco de questões de ondulatória para resolver. Beleza? Então, é isso.